Ai, tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar sobre este livro, Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Cara, quando eu li esse título, eu falei, preciso ler este livro. Eu acho maravilhoso. Você imagina uma família onde todo mundo carrega assassinato nas costas? É maravilhoso. Inclusive na contracapa tem os integrantes da família, ó, meu irmão, minha cunhada, meu pai, todo mundo. Cara, é uma viagem surreal esse livro. Vamos começar pelo começo. O livro é narrado por um dos irmãos, né? Essa família é constituída de uma mãe, um padrasto, um pai, só que esse pai falece, então a mãe se casa novamente. Esse padrasto tem uma filha, ó, repara que tem uma irmã postiça. Ó, meu irmão, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu padrasto, minha irmã postiça, meu tio, minha tia, minha esposa, eu. Esse eu que é o narrador da história. O que esse eu faz da vida? Quando eu comecei a ler, quando eu vi a profissão dele, eu vi a estrutura narrativa que ele adotou, eu já fiquei um pouco... Vou explicar. Ele é um escritor de manuais de livros de mistério. Também fiquei confusa. Ele não é um escritor de livros de mistério, ele é um escritor de manuais. Ele pegava os clássicos, Agatha Christie, Sherlock Holmes, e escreveu o esqueleto, que ó, capítulo tal tem que ter um assassinato, capítulo tal tem que ter uma pista. Tipo assim, tem um esqueleto do que acontece. E esse livro aqui, ele é escrito meio que em homenagem a esses clássicos, tá, gente? Se eu soubesse disso antes, eu ficaria um pouco... assim, não que eu não goste dos clássicos, adoro os clássicos, porém, os clássicos têm como característica um abandono emocional dos personagens, os personagens não se envolvem emocionalmente com o que está acontecendo, é toda um feeling diferente, toda uma atmosfera diferente. Voltando para este livro, como que ele é? Eu vou contar como que ele é e onde ele me perdeu, porque ele começa, gente, de uma maneira muito instigante, engraçado, empolgante mesmo. Só que eu demorei 11 dias para ler, 300 e poucas páginas. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu sei que um livro é bom ou não pelo tempo que eu li esse livro. Enfim, como começa? Esse rapaz, ele tá sentado em casa, de boaça à noite. De repente, o irmão dele bate na porta e fala: fulaninho, preciso de você para esconder um corpo. Acabei de matar uma pessoa, preciso de você para esconder um corpo. Primeiro que a situação já é surreal. E eu já adorei. Ele vai lá, ajuda o irmão a enterrar o corpo. Só que o primeiro, não é spoiler, tá, gente? Porque acontece no começo. O morto não tá tão morto assim, tá? Ele acaba morto, mas ele não tava tão morto assim no começo. Segundo, tem uma mala de dinheiro envolvida. Esse cara, né, o que foi acordado no meio da noite pelo irmão, ele denuncia o irmão à polícia. Ele não tá confortável com a situação e ele denuncia o irmão à polícia. E por causa da denúncia dele, o irmão pega 3 anos de cadeia. Agora, por que uma pessoa pega somente 3 anos de cadeia por um assassinato? Porque esse cara, esse morto, quando ele foi morto atropelado. Ele já tinha levado tiros. E segundo, o advogado dele foi o padrasto dele, que é um criminalista muito bem sucedido. O livro começa aí, e eu não sei vocês, mas eu achei que começou de uma maneira muito inusitada, muito diferente. E eu fiquei muito animada de saber o que ia acontecer. Isso é o estopim do livro. Começa o livro aí. Aí depois o livro acelera 3 anos, que é o tempo que esse irmão fica na cadeia. O livro acelera 3 anos e esse irmão vai reunir-se ao seio familiar desta família maravilhosa, né? E o que acontece? Para receber esse irmão, uma das tias, a tia resolve fazer um retiro familiar para a família se reconectar. E para isso, obviamente, homenagem aos clássicos, ela decide um resort no topo de uma montanha, onde existem muitas tempestades de neve e todo mundo fica isolado, aquela coisa toda. Vai todo mundo pra lá, o Michael, né? O Michael é o irmão que estava preso, ele chega simplesmente num caminhão. Ele não chega num carro, ele chega num caminhão. Cara, é muita coisa acontecendo, tá?
Apesar de termos um narrador, nós não temos um personagem principal. Por quê? Porque ele vai fazer capítulos com nomes dos parentes. Meu irmão, minha cunhada, meu pai. Cada capítulo mostra como que essa pessoa matou alguém. Só, gente, que quando fala matou alguém, quero só fazer um adendo. Não é necessariamente um assassinato, como eu imaginei que seria. Tá? Não é. Por exemplo, vou dar um exemplo, não chega a ser spoiler. A irmã postiça dele é médica. Numa das cirurgias, ela perdeu um paciente. Então, considera-se que ela matou essa pessoa. Eu não acho, eu acho só um acidente. Mas, enfim, todo mundo tem sangue nas mãos, ele quis dizer. O que acontece com esse livro? Ele é confuso. Até para eu falar, eu tive que anotar algumas coisas para eu não me perder. No que faz essa reunião familiar para esperar o Michael chegar da prisão, ele vai contando essas mortes. Cara, e no final das contas, ele cria que o pai dele era um informante da polícia, que o pai dele foi assassinado para esconder um segredo de um policial corrupto. Cara, é tanta coisa que acontece que no final ele literalmente tem que fazer capítulos inteiros explicando o que aconteceu até então. O próprio autor faz isso, tá? Tem 3 capítulos no livro explicando o que acontece. Eu acho que a partir do momento que você tem que explicar o que acontece, você já não foi feliz na sua narrativa, você não foi feliz na sua comunicação. E no final das contas, o livro é todo resolvido em 3 páginas, explicando o que aconteceu. Explicando inclusive plot twist, porque tem um plot twist legal. Tem, eu fiquei surpresa. Só que como os personagens não se envolvem, não é só a família não, tá? Tem o dono do resort, tem um detetive, porque outras mortes começam a aparecer, né? Tanto é que aqui fala quem será o assassino dessa vez. Ou seja, aparece, enquanto tá todo mundo reunido lá no resort deserto, né? Todo mundo fechado lá, pessoas começam a morrer. Quem é o assassino dessa vez? Não sabemos. Então, assim, o livro tem tudo pra ser bom, mas ele é confuso. Ele não é que ele é ruim, ele é confuso. Pra mim, prova disso é o próprio autor precisar de capítulos para explicar. Valeu a pena? Eu não leria de novo. Eu não leria de novo e eu acho que eu não indicaria. A história é boa, os personagens são bons, só que eu acho que se ele tivesse menos personagens e se tivesse envolvido os personagens no que estava acontecendo. Gente, é tão surreal que é tipo assim, nossa, um cadáver em frente à minha janela. Precisamos chamar o fulaninho para tomar o café da manhã em família. Oi? Estou entendendo? Então, assim, os personagens não se envolvem com a morte. Até quando é entre eles. Eles não se envolvem. Eu achei confuso, eu achei meio doido. Eu achei um confuso não legal, porque eu já li livros confusos, igual Diz que Ter para Titias. Eu acho um livro maravilhoso, um livro confuso que mistura comédia com ação, com suspense, com tudo, mas que deu certo. Esse aqui, infelizmente, eu não acho que deu certo. Ele tentou fazer uma homenagem aos clássicos de Agatha Christie e Sherlock Holmes, ele se denomina Poirot um tempo, ele se denomina esses clássicos, mas eu não acho que ele foi bem sucedido. Explica-se muito, quando eu vejo um livro assim, eu procuro saber o autor. Ele é um comediante de stand-up. Ele tentou fazer um stand-up contando uma história. Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que é uma história muito boa, com um final muito bom, mas um desenvolvimento confuso. Eu não acho nem que o desenvolvimento foi ruim. Eu acho que foi muitos acontecimentos, porque vocês não têm noção do que acontece. Gente, eu não tenho como ficar falando aqui o que aconteceu no livro, tá? Não dá. Muitos acontecimentos para pouco tempo, para pouca página. Eu acho que ele não soube desenvolver, ele não soube se explicar o suficiente. Bem, essa é a minha opinião desse livro. Se você já leu esse livro, me fala o que você achou. Se você entendeu ele assim de cara, me fale o que você achou. Porque eu vou ser sincera, eu precisei dos capítulos de explicação dele, tá bom? Me fala, um beijo e até mais. E me fale o que vocês acharam, se vocês já leram. Se vocês não leram, gente, leia com o tempo, porque vocês vão precisar para raciocinar tudo. E vai anotando, uma dica, pega um caderninho e vai anotando, tá bom? Tchau!